Olá, turma! Na aula passada, nós vimos que todos os seres vivos são formados por células, que é a estrutura base desses seres. Então, todos os seres do nosso planeta possuem células, exceto o vírus. O vírus, ele é considerado um ser vivo, porém ele é um ser acelular, ou seja, ele não possui célula, mas ele necessita de células de outros seres para poder desempenhar suas funções. Vimos também que nós podemos classificar esses diversos seres vivos que existem no nosso planeta de acordo com alguns critérios, com algumas características. Uma das formas de classificá-los é de acordo com o número de células que eles possuem. Dessa maneira, nós podemos classificá-los em seres unicelulares, que são seres que possuem uma única célula, ou seres pluricelulares, formados por várias células. Uma outra forma de classificar os seres é de acordo com a organização das suas células, de acordo com a organização celular. Dessa maneira, podemos classificá-los em seres procariontes ou seres eucariontes, sendo que os eucariontes ainda têm uma subclassificação, que são os eucariontes com célula animal e eucariontes com célula vegetal. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre critérios e níveis de classificação do nosso corpo, dos seres humanos, do corpo humano. Então, de acordo com o número de células, nós classificamos os seres humanos como seres pluricelulares, ou seja, nós somos formados por bilhões de células. De acordo com a organização celular, nossas células são células eucariontes animal, ok? E aí, essas células, elas vão estar organizadas para formar o nosso corpo. A forma como o nosso organismo está organizado, nós vamos chamar de níveis de organização do corpo humano. Tá? O corpo humano, então, ele é formado por estruturas simples, como as células, que é a menor unidade funcional de um organismo, até as mais complexas, como os órgãos. O nível de organização do corpo humano é o seguinte, então nós temos lá a célula, que o conjunto dessas células vai dar origem aos tecidos. Os diferentes tipos de tecidos vão dar origem aos órgãos, diferentes tipos de órgão, que dará origem aos diferentes sistemas, e esses sistemas vão trabalhar em conjunto e dar origem a um organismo, ok? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas características, nesses níveis de organização. Então aqui tem um outro exemplo de níveis de organização, então célula, tecido, que vai formar o órgão, que esse órgão vai fazer parte de um sistema e vai dar origem ao organismo. Então vamos começar lá desde a unidade básica, que são as células. Então o nosso corpo, ele é formado por diferentes tipos de célula, tá? E essas células vão variar quanto à forma, quanto ao tamanho, quanto ao tempo de vida, tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem as células aqui sanguíneas, células do sangue, como por exemplo as hemácias, que são responsáveis por transportar o oxigênio por todo o nosso corpo. Nós temos as células nervosas, aqui no caso o neurônio, que é responsável por receber e transmitir estímulos. E temos aí diferentes tipos de células, tá? A vida do ser humano, né, a nossa vida, ela começa com uma única célula. A partir daí, essa célula vai se dividindo e dá origem a duas novas, que também se dividem, formam mais duas e assim sucessivamente. Durante a formação do feto, né, do bebê no útero da mãe, as células vão se desenvolvendo conforme a sua localização e a sua função no organismo. Esse processo ele se chama diferenciação celular. No corpo humano, no nosso corpo, existem muitos tipos de células. Então, com essas diferentes formas, com essas diferentes funções, e elas vão trabalhar em grupos. Então, elas vão se organizar de maneira integrada e vão desempenhar essas funções juntas, vão desempenhar uma determinada função aí juntas. Esses grupos de células vão formar o que nós chamamos de tecidos. Então, o nosso corpo ele tem diferentes tipos de tecidos. Então, nós temos aqui o tecido muscular, temos o tecido
epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo, ok? Aí, os tecidos, da mesma forma que as células, também se agrupam. E o conjunto de tecidos que desempenham determinada função recebe o nome de órgão. Então, em geral, um órgão ele vai ser formado por diferentes tipos de tecido. Então, nós vamos ter aqui diferentes tipos de órgãos. Nós temos aqui o pâncreas, temos o timo, temos os rins, os pulmões e assim por diante, tá? Esses órgãos, eles vão atuar de maneira integrada e vão formar o que nós chamamos de sistemas. Então, o nosso corpo, ele vai ser formado por diferentes sistemas. Nós temos aí o sistema esquelético, o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema respiratório, urinário, reprodutor. E esses sistemas vão trabalhar, vão ter funções específicas, porém eles vão trabalhar de maneira integrada, ou seja, um sistema precisa do outro, O sistema esquelético precisa do sistema muscular, o sistema respiratório que precisa do sistema digestório, do sistema circular, do sistema muscular, enfim, eles precisam um do outro para o nosso organismo trabalhar direito, para ele funcionar da maneira correta, ok? E aí esses sistemas vai dar origem ao organismo, que no caso, o corpo humano, tá? Cada sistema vai apresentar a função específica, esses sistemas vão trabalhar em conjunto e dar origem ao corpo humano, tá? Que vai manter a sobrevivência de um organismo, de um indivíduo, que é o nível mais alto da organização aí, dos níveis de organização que nós estamos vendo. Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, é só colocar lá nos comentários. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.